Eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br, a gente está conversando sobre direito constitucional e a nossa aula de hoje é sobre ordem social, meio ambiente, exatamente, ordem social, meio ambiente, e a gente encontra esse assunto aqui no artigo 225 da Constituição Federal, onde a gente conhece princípios aplicados ao meio ambiente e regras de proteção ambiental. Olha só, o artigo 225 da Constituição tem a seguinte redação: todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu quero que você destaque no seu material, com aquela canetinha amarela, que o ambiente é um bem de uso comum do povo. Ou seja, o ambiente não pertence a um ou ao outro, pertence ao povo. Né? É um bem de uso comum do povo. Cabeça, mas ele está falando que é de uso e não que é de propriedade. Toda a questão ambiental, ela pertence ao povo, o interesse é popular, a titularidade é do povo. Não existe um dono do meio ambiente. Quer dizer, existe um Deus, ele que manda em tudo, né? Ele que é o cara. Mas fora isso, para nós, no direito constitucional, no direito ambiental, no direito administrativo, no direito civil, o ambiente não tem proprietário, não tem titular, porque ele pertence ao povo. Ele é um bem de uso e titulação popular. Todos são um pouco donos do ambiente. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever. Não é uma opção, não é facultativo, é um dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Caramba, cabeça, eu tenho que trabalhar agora na proteção ambiental para mim, para o meu filho, para o meu neto? Exatamente. E aqui a gente discute até em direito o seguinte, que a gente está criando direitos para pessoas que nem existem. Meu neto não existe, minha neta não existe. E eu já tenho que garantir a essas futuras gerações um meio ambiente ou um ambiente ecologicamente equilibrado para garantir manutenção à sadia qualidade de vida. Né? Trata-se de direito humano fundamental de terceira geração ou terceira dimensão, como vocês quiserem. Destinatários, gerações atuais ou futuras, pessoas físicas, jurídicas e o próprio poder público. A questão ambiental é muito bacana, né? Tanto que existem diversos julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre ela. Né? A perfeita compatibilidade entre meio ambiente e terras indígenas, ainda que estas envolvam áreas de conservação e preservação ambiental. Essa compatibilidade é o que autoriza a dupla afetação sob a administração do competente órgão de defesa ambiental. O que é isso aqui? Dupla afetação de terras indígenas. Dupla afetação de terras indígenas. Afetação 1. Indígenas. Afetação 2. Ambiente. Isso é uma questão muito interessante, porque as terras indígenas elas se transformaram hoje em grandes parques, grandes gigantescos parques ambientais. Pelos mapas, pelas fotos de satélite, a gente verifica que onde tem terra indígena o ambiente está preservado, ao redor dela é tudo destruído. Tudo destruído. Isso é extremamente interessante. Aí o Supremo, para variar, veio com uma decisão que diz o seguinte: também é compatível a exploração econômica. Pera aí, cabeça. A terra indígena é de uso exclusivo dos indígenas? E ela tem uma dupla afetação, tanto a proteção da cultura indígena quanto a proteção ambiental. E aí o STF vem e diz o seguinte: também pode rolar uma exploração econômica lá. Incongruente, né? Mas enfim, o STF tem o entendimento de que em terras indígenas pode haver exploração econômica. Por exemplo, plantio de soja, criação de gado, produção energética com construção de usinas hidrelétricas, mineração. O conceito de terra indígena e o conceito de proteção ambiental
afastam por si só a ideia da exploração. Quando eu fixo uma terra indígena e fixo uma terra de proteção ambiental, o que eu menos quero é a exploração econômica sobre ela. E aí o conceito ele é subvertido para atender ao interesse econômico. Só que quem deu essa decisão não se deu conta de que a Constituição estabelece entre os princípios econômicos de preservação ambiental, preservação cultural, preservação do ser humano. E quando eu tenho a exploração econômica em terra indígena, aspectos indígenas vão embora. Cultura indígena, comportamento, vai tudo embora. Ambiente, a mesma coisa. A cabeça ser muito radical, não é uma questão de radicalismo. Quando você constrói uma usina hidrelétrica dentro de terra indígena, ou na lindeira à terra indígena, você corrompe a cultura indígena. Por quê? Por causa de dinheiro. E quando você coloca dinheiro na mão dos indígenas, infelizmente, não é um bom negócio. Salvo algumas exceções. Existem exceções em que quando os indígenas colocam a mão em dinheiro, eles melhoram a qualidade de vida de toda a etnia deles. Né? E existem casos completamente inversos. Eles tornam em cachaça, drogas, e você consegue dizimar uma etnia inteira por causa de dinheiro. E aí fica mais fácil para o não índio tomar conta daquele espaço. Você percebe que a lógica ela é perversa? Então a Constituição estabelece uma dupla proteção. Na verdade, o Supremo, ao interpretar a Constituição, estabeleceu e entendeu uma dupla proteção da terra indígena, que seria para proteção indígena e proteção ambiental. O ambiente, como eu disse para vocês, é um direito humano de terceira geração ou de primeira dimensão. Então é bem bacana a gente entender o seguinte: primeira dimensão ou primeira geração, direitos civis ou políticos. Segunda dimensão ou geração, direitos sociais. Terceira dimensão, direito ambiental, direito do consumidor, aparece aqui. E aí eu tenho uma quarta dimensão ou quarta geração, né, envolvendo genética, ciência e tecnologia, que seria um direito humano de você, por exemplo, produzir mutações genéticas para salvar a humanidade de alguma doença, garantir a clonagem de seres. Né? Então, é uma questão bem delicada e polêmica de se discutir, mas é abrangida pela própria Constituição. Ah, outra coisa, percebam que essa flecha foi feita assim, não foi à toa. Isso aqui é para mostrar uma evolução dos direitos humanos na história universal e na história constitucional. Acontece que todos eles estão aqui na tela, percebe isso? Podia ter vindo o primeiro e saído, vem o segundo e sai, vem o terceiro e sai, mas não. Nós optamos por manter a coexistência de todas as gerações de direitos humanos, porque eles são complementares. No que faltar aqui, talvez eu encontre aqui, no que faltar aqui, talvez eu encontre aqui, no que faltar aqui, talvez eu encontre aqui. Essa complementariedade entre os direitos humanos é fundamental para que exista um sistema harmônico de proteção completa, integral. Responsabilidades ambientais do poder público. Preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Definir, em todas as unidades da Federação, espaços, territórios e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidos somente através de lei. Vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção. Marca essa palavra, essa expressão aqui, unidades da Federação. Unidades da Federação são quem? Estados-membros e Distrito Federal e os municípios. Né? Todas as unidades da Federação devem definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. É por isso que as unidades da Federação têm que proteger por meio de parques. Exatamente, proteger por meio de parques determinada área. Eu sou de Pato Branco, vivi boa parte da minha vida em Pato Branco, muito feliz, por sinal. Eu fui. Agora as pessoas de lá não foram, porque eu aprontava demais. Com base nesse dispositivo constitucional,
Pato Branco está implementando um dos seus primeiros parques, se não o primeiro parque ambiental da cidade. Uma obra lindíssima. E a profunda preocupação daquela cidade é isso aqui, proteção ambiental. Cuiabá, por exemplo, tem belíssimos parques. A preocupação original era promoção ambiental. Curitiba, mesma coisa. São Paulo, Rio de Janeiro. Esse texto da Constituição permite que os municípios e estados definam áreas de proteção especial ambiental por alguma razão, ou porque tem uma árvore que está em extinção, ou porque é o ambiente de algum animal em extinção, ou porque é um local para a população ter contato com a natureza e entender o quanto ela é importante na vida de cada um de nós. Ainda é dever do poder público, né? Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Determinados empreendimentos eles não podem ser realizados apenas pela força do capital financeiro de quem está por trás do empreendimento. Eles precisam de uma autorização administrativa para acontecer. O que quer dizer isso, autorização administrativa para acontecer? Uma usina hidrelétrica. Eu não posso implantar uma usina hidrelétrica sem ter uma licença de implantação. Eu não posso fazer funcionar uma usina hidrelétrica sem ter uma licença de operação. Mas tanto a implantação como a operação vão depender previamente de um estudo de impacto ambiental e do seu respectivo relatório. Olha só que interessante. A importância do EIA-RIMA. O que é EIA-RIMA, cabeça? Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. EIA-RIMA. Vamos fazer de conta que o nosso EIA-RIMA é para uma usina hidrelétrica. Ó, cabeça, tá errado. O que tá errado, meu amigão? Não é hidrelétrica, hidroelétrica, não, cabeçudo, é hidrelétrica, não tem hidroelétrica, tá? Vai procurar o dicionário lá, hidroelétrica. Ó, cabeça, calma, não, vai lá olhar no dicionário, é hidrelétrica. Ou hidroelétrica é uma água eletrizada, tá bom? Vamos lá. Uma usina hidrelétrica vai ser construída. O que o EIA-RIMA vai observar? Ambiente, fauna, ambiente, flora, ambiente, social, fauna, terrestre, aquática, flora, floresta, caatinga, cerrado, e cidade. Social, urbana, rural, indígena. Para construir a usina, o estudo de impacto ambiental vai ter que observar tudo isso. Qual é o impacto na fauna terrestre? Qual é o impacto na fauna aquática? O impacto na fauna terrestre é que o lago a ser construído vai extinguir com um peixe de correnteza. Desculpe, a fauna terrestre, o lago que vai ser constituído, vai extinguir com animais daquela região, porque eles não vão ficar no meio da água, eles vão fugir dali, ou vão morrer afogados. A fauna aquática, onde eu tinha rio de corredeira, agora eu tenho rio de água parada, muda o tipo de peixe. Mudando o tipo de peixe, talvez o predador daquele peixe desapareça. E aquele predador desaparecendo, talvez o peixe que não tem predador natural se prolifere de tal forma a gerar um desequilíbrio na fauna
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula. E nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal, artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.